Há momentos em que o cansaço não está no corpo, mas na alma. Você até continua seguindo, acorda, cumpre suas responsabilidades, fala com as pessoas, mas por dentro sente como se estivesse carregando um peso que ninguém vê. Um cansaço silencioso, acumulado, que não some com uma boa noite de sono. Talvez você tenha lutado por muito tempo. Tentou resolver, consertar, entender, insistir. Orou, esperou, chorou em silêncio. E agora sente que chegou naquele ponto em que o coração não quer mais discutir com a vida. Apenas quer descansar. Isso não é fraqueza. É um sinal de que sua alma precisa ser cuidada. Deus conhece esse lugar onde você está agora. Ele vê quando o coração se cala não por desistência, mas por exaustão. Há um tipo de silêncio que não é ausência de fé, é excesso de peso. E o Senhor não despreza esse silêncio. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Muitas vezes, Deus trabalha justamente quando paramos de lutar sozinhos. Quando entendemos que existem batalhas que não se vencem com força, mas com entrega. Quando o coração aprende a soltar aquilo que não consegue mais sustentar. Hoje esta oração não é um chamado para esforço. É um convite para descanso. Um descanso que nasce quando confiamos que Deus continua agindo, mesmo quando não vemos sinais imediatos. Enquanto você permanece aqui, permita que essa verdade encontre espaço dentro de você. Você não precisa carregar tudo sozinho. Existem períodos em que Deus parece em silêncio. Você ora, fala com Ele, apresenta tudo o que sente, mas não percebe respostas claras, sinais evidentes ou mudanças imediatas. Esse silêncio muitas vezes assusta o coração e gera dúvidas profundas. Mas nem todo silêncio é ausência. Há silêncios que são cuidado. Assim como um pai observa em silêncio enquanto o filho aprende a caminhar, Deus muitas vezes permanece trabalhando sem fazer barulho. Ele vê cada lágrima, cada pensamento cansado, cada suspiro silencioso. Nada passa despercebido. O silêncio de Deus não significa que Ele se afastou. Significa que Ele está agindo de uma forma que o coração ainda não consegue enxergar. Quando não ouvimos respostas imediatas, somos tentados a achar que estamos sozinhos. Mas a palavra nos ensina que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando não sentimos, Ele permanece presente, sustentando, guardando e preparando o que ainda virá. Há processos que Deus constrói em silêncio para não gerar mais peso ao coração. Se Ele revelasse tudo de uma vez, talvez você não suportasse. Por isso, Ele trabalha aos poucos, ajustando o interior antes de mudar o exterior. Hoje Deus te convida a confiar mesmo no silêncio, a descansar sem exigir explicações imediatas, a entender que, mesmo quando parece que nada está acontecendo, o céu não está parado. Deus continua cuidando de você com amor, sabedoria e fidelidade. Permaneça aqui. O silêncio também faz parte do cuidado de Deus. Quando atravessamos períodos de silêncio e cansaço interior, Deus também nos lembra da importância de não caminharmos sozinhos. Há momentos em que a fé precisa ser sustentada pela comunhão, pela oração compartilhada e pelo cuidado mútuo. Isso não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Muitas pessoas têm encontrado neste espaço um lugar de descanso, onde podem apresentar suas dores, seus silêncios e suas esperas diante de Deus. Aqui, a oração não é pressa, não é cobrança, é acolhimento. Cada coração que chega carrega uma história, e todas são apresentadas diante do Senhor com respeito e amor. Se você sentir no coração, una sua fé à de outras pessoas que caminham conosco diariamente. Fazer parte da família Alvorada da Graça é caminhar mais perto, orar junto e fortalecer este trabalho que existe para levar descanso, esperança e direção espiritual. E se em algum momento você desejar apoiar este ministério com o Valeu Demais ou o Super Chat, faça isso de forma voluntária, como uma semente lançada com gratidão. Nada aqui é imposto. Tudo nasce do coração e retorna para Deus. Permaneça em paz. Deus continua cuidando de você, mesmo quando tudo parece silencioso. Ele está presente, atento e fiel em cada detalhe da sua vida. Há um tempo em que o coração precisa aprender a desacelerar. Não porque tudo já esteja resolvido, mas porque continuar acelerado só aumenta o peso. Deus não tem pressa como nós. Ele trabalha com propósito, cuidado e precisão,
mesmo quando o nosso interior pede respostas imediatas. Muitas pessoas confundem descanso com desistência, mas descansar em Deus é um ato de fé. É reconhecer que você fez o que podia, orou o que precisava e agora confia que o Senhor está cuidando do restante. Esse tipo de descanso não nasce da ausência de problemas, nasce da confiança em quem governa todas as coisas. Talvez você esteja tentando manter a mente ocupada para não pensar demais, tentando se distrair para não sentir, mas Deus não te chama para fugir do que sente. Ele te chama para colocar esse sentimento nas mãos dele. O descanso verdadeiro começa quando paramos de lutar internamente e permitimos que Deus nos envolva com sua paz. O Senhor conhece o ritmo certo do seu coração. Ele sabe quando você precisa agir e quando precisa parar. Existem momentos em que Deus pede silêncio não para te punir, mas para te proteger. O excesso de ruído emocional enfraquece a alma, enquanto o silêncio diante de Deus fortalece a fé. Hoje Deus te convida a diminuir o ritmo, a soltar a ansiedade do amanhã, a confiar que Ele está organizando o que você não consegue enxergar. Descansar não é perder tempo. Descansar é permitir que Deus trabalhe enquanto você respira em paz. Esperar em Deus é uma das partes mais difíceis da caminhada espiritual. Não porque duvidamos do seu poder, mas porque o coração humano se cansa quando não vê resultados imediatos. A espera mexe com nossas emoções, confronta nossa ansiedade e revela o quanto ainda tentamos controlar aquilo que já entregamos em oração. Deus trabalha em tempos diferentes dos nossos. Enquanto nós olhamos para o agora, Ele enxerga o processo completo. Há respostas que só fazem sentido quando chegam no tempo certo. Se viessem antes, poderiam gerar mais confusão do que paz. Por isso, o Senhor cuida não apenas do que vai acontecer, mas de como o seu coração estará quando isso acontecer. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece parado. Nenhuma notícia nova, nenhuma mudança visível, apenas a sensação de espera. Mas o silêncio de fora não significa estagnação por dentro. Deus está fortalecendo sua fé, ajustando sua visão e preparando você para receber aquilo que Ele já planejou. A espera em Deus não é vazia. Ela é um terreno onde a fé cria raízes profundas. Enquanto você espera, aprende a confiar mais, a depender menos de sinais e mais da presença. Aprende que Deus não abandona seus filhos no meio do caminho. Hoje o Senhor te lembra que esperar não é perder tempo, é permanecer confiante mesmo sem respostas imediatas. É descansar sabendo que Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece quieto demais. Aquele que prometeu é fiel e Ele sabe exatamente quando agir. Enquanto aprendemos a descansar e a esperar em Deus, Ele também nos ensina que a caminhada de fé se fortalece quando não é vivida de forma isolada. Há momentos em que o coração precisa de apoio, de oração compartilhada e de comunhão. Deus não nos chamou para enfrentar o silêncio sozinhos. Muitas pessoas têm encontrado aqui um lugar de acolhimento espiritual, onde podem permanecer em oração, mesmo nos dias em que faltam forças para falar muito. Essa comunhão simples, silenciosa e sincera cria um ambiente onde a fé é sustentada e a esperança é renovada. Se você sentir no coração, caminhe mais perto conosco. Tornar-se membro do canal é uma forma de fazer parte dessa família de fé que ora, espera e confia em Deus juntos, sustentando este espaço de oração diária e cuidado espiritual. E se em algum momento você desejar apoiar este trabalho com o Valeu Demais ou o Superchat, faça isso de forma voluntária, como um gesto de gratidão e cooperação com aquilo que Deus está realizando. Tudo aqui nasce da oração e retorna para Deus, sem obrigação, apenas entrega. O mais importante é que você saiba que não está sozinho. Existe um lugar onde você pode descansar, confiar e esperar sem se sentir pressionado. Deus continua cuidando de você e Ele também usa pessoas para sustentar essa caminhada de fé. Existe um ponto da caminhada espiritual em que o coração começa a entender que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. É quando a ansiedade diminui, a cobrança interna se aquieta e a fé amadurece. Esse entendimento não vem de fora para dentro, vem de uma experiência interior com Deus. Deus trabalha no silêncio, porque o silêncio revela confiança.
Quando aprendemos a permanecer em paz, mesmo sem respostas, mostramos que nossa fé não depende apenas de resultados visíveis. Ela se apoia na certeza de quem Deus é e não apenas no que Ele faz. Talvez você ainda esteja vivendo situações que não mudaram. Talvez ainda existam perguntas sem resposta e caminhos que parecem indefinidos. Mas isso não significa que Deus esteja distante. Pelo contrário, Ele está mais perto do que você imagina, guardando seu coração e fortalecendo sua fé para que você atravesse esse tempo sem se perder. O silêncio de Deus também é um lugar de cura interior. É nele que a alma se reorganiza, que os pensamentos desaceleram e que a confiança se aprofunda. Deus usa esse tempo para retirar excessos, alinhar sentimentos e preparar o coração para aquilo que ainda virá. Agora permita que esse entendimento encontre espaço dentro de você. Não lute contra o silêncio. Não se apresse. Confie. Deus sabe exatamente o que está fazendo, quando está fazendo e por que está fazendo. Enquanto você descansa, Ele trabalha. Estamos nos aproximando de um momento de oração profunda. Prepare seu coração. O silêncio também é uma forma de Deus cuidar de você. Senhor meu Deus, neste momento nós entramos em oração reconhecendo que Tu és aquele que cuida mesmo no silêncio. Tu vês o coração cansado, a mente sobrecarregada e a alma que precisa de descanso. Nada está escondido diante de Ti. Tu conheces cada pensamento e cada sentimento que foi guardado em silêncio. Pai, há pessoas que chegaram até aqui tentando entender demais, controlar demais, esperar demais. Hoje, nós colocamos tudo isso diante de Ti. Entregamos as perguntas que ainda não têm resposta, as situações que parecem paradas e os medos que surgem quando o silêncio se prolonga. Em nome de Jesus, eu declaro descanso sobre essa vida agora. Que a ansiedade diminua, que a inquietação seja aquietada e que o coração encontre paz na Tua presença. Que o peso da espera seja retirado e substituído pela confiança no Teu cuidado. Senhor, ensina essa pessoa a confiar mesmo quando não vê sinais imediatos, a descansar mesmo quando o caminho ainda não está claro. Que o silêncio não seja motivo de medo, mas um lugar de encontro contigo. Que a fé se fortaleça nesse tempo e que o coração seja guardado pela Tua paz. Nós declaramos que o Senhor continua trabalhando em silêncio, que nenhuma espera é em vão, que nenhum dia é desperdiçado quando está nas Tuas mãos. Recebe agora essa entrega sincera e cobre essa vida com descanso, cuidado e esperança renovada. Confiamos em Ti, descansamos em Ti, entregamos tudo a Ti. Quando aprendemos a descansar em Deus, entendemos que a caminhada de fé se fortalece quando é compartilhada. Há momentos em que o silêncio pesa menos quando sabemos que não estamos sozinhos, que existem pessoas caminhando conosco, orando e confiando juntas no cuidado de Deus. Se este espaço tem sido um lugar de paz para você, saiba que sua presença aqui é muito importante. Cada oração feita, cada momento vivido diante de Deus e cada palavra recebida fazem parte de algo maior que Ele está construindo no coração de muitas pessoas. Se você sentir no coração, pode se tornar membro do canal e caminhar ainda mais perto dessa família de fé, ajudando para que este ambiente de oração e descanso continue existindo e alcançando outras vidas. E se desejar apoiar este trabalho com o Valeu Demais ou o Superchat, faça isso de forma voluntária, como um gesto de gratidão e cooperação com aquilo que Deus está fazendo. Nada aqui é obrigação. Tudo nasce da entrega sincera e retorna para Deus. O mais importante é que você saiba que existe um lugar onde você pode descansar, confiar e esperar sem pressa, sabendo que Deus continua cuidando de você em cada detalhe. Que o seu coração permaneça em descanso agora. Não um descanso que depende de respostas imediatas, mas aquele que nasce da confiança de que Deus está cuidando de tudo com sabedoria e amor. Mesmo no silêncio, o Senhor permanece presente, atento e fiel. Talvez você ainda não veja mudanças do lado de fora. Talvez algumas situações continuem as mesmas, mas que algo tenha mudado dentro de você neste momento. Que a ansiedade tenha dado lugar à confiança. Que a pressa tenha sido substituída pela paz. Que o peso não esteja mais sobre os seus ombros. Deus não se atrasa. Ele trabalha no tempo certo, do jeito certo e com propósito. Quando você descansa, não está abandonando sua história.
Está confiando sua história às mãos de quem sabe conduzi-la melhor do que ninguém. Siga o seu dia ou o seu descanso com essa certeza. Você não está esquecido. Deus está trabalhando mesmo quando você não percebe. Ele guarda seu coração, fortalece sua fé e cuida de cada detalhe da sua vida. Que a sua mente se aquiete, que o seu coração desacelere, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, permaneça com você agora e nos próximos momentos. Confie, descanse. Deus está cuidando de tudo. Amém.